Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. Este que será o programa sem contexto número 120, o famoso ou famigerado ou infame ou aguardado episódio que eu vou falar sobre o lance da pornografia. Mas, por coincidência, por acaso do destino, apesar de não acreditar nem em coincidência nem acaso, agora já se tornou dia 8 de março. Eu pretendi ter gravado esse programa ontem, que é 7 de março. Dia 8 de março também é o Dia Internacional da Mulher. E honestamente, é uma. Eu vi que a principal coisa que eu li das mulheres que fazem parte da minha bolha virtual nesse momento é aquela velha. Na verdade, é mais uma crítica a essa data, tipo, não necessariamente a data, mas falando sobre aspectos de como é uma questão assim capitalista e também falando, não adianta postar tal coisa e não respeitar as mulheres no dia a dia e tudo mais. Enfim, várias mensagens que eu concordo, que eu compactuo, mas só para deixar bem claro que eu sei que hoje é dia 8 de março, eu particularmente não dou muito valor para essas datas, não por ser a data relacionada ao gênero feminino. Eu quero dizer que eu não sou uma pessoa muito apegada a datas mesmo, sabe? Justamente por eu ter essas construções que eu acredito que elas acabam perdendo o significado, perdendo o valor, elas se tornam simplesmente coisas assim relacionadas a capitalismo, né? Literalmente assim, promoções, vendas, criar, direcionar uma venda de um produto específico para um grupo específico de pessoas, e também essa coisa que com certeza não adianta hoje prestar homenagens e não representar, tipo, não respeitar o gênero feminino dos outros 364 dias do ano, né? Então, basicamente, eu sei que hoje em dia é o Dia Internacional da Mulher. Esse programa não é sobre isso, eu não vou falar sobre isso, mas eu também não quero fazer de conta que eu sou ignorante a esse fato, né? E basicamente, se qualquer coisa que eu falar que ofender também o gênero feminino, eu já peço desculpa, mas esse aqui é o tipo de programa que eu faço sobre várias coisas diferentes, né? É uma análise pessoal minha, mas também interpretativa, opinativa, sobre algum ponto da nossa sociedade, geralmente algum ponto que pode ser controverso, pode ser sensível, mas que honestamente eu sempre reflito bastante, pondero bastante, eu penso basicamente o que eu quero compartilhar, o que eu quero mostrar, e esse é o programa que eu já vim aguardando faz um tempo, que é o lance da pornografia. E daí eu já vou falar assim, realmente a pornografia do ponto de vista assim, mas a pornografia explícita, sabe? Realmente assim, os sites que compartilham o famoso conteúdo adulto com cenas sexuais. Então isso aqui é um programa com certeza direcionado ao público adulto, porque, né, pelo tema, mas também eu quero deixar bem claro que a primeira coisa que eu vou falar antes de tudo que eu vou falar depois do que eu vou falar isso aqui agora é que nada do que eu vou falar aqui quer dizer que pornografia é bom ou que eu defendo a pornografia, que é o tipo de coisa que as pessoas podem direcionar para esse lado. Honestamente, se tu não consome conteúdo pornográfico, eu acho que tu poderia muito bem não consumir nenhum conteúdo pornográfico até o final da tua vida. Eu não acho que a pornografia faça bem, sabe? Então, nada do que eu vou falar aqui vai negar isso que eu vou deixar estabelecido logo no primeiro momento dessa questão, sabe? Nada do que eu tô falando aqui é incentivar as pessoas a consumir conteúdo pornográfico. Só que agora, depois de ter deixado bem claro isso, vamos agora trazer o debate real. Por que eu vou falar sobre conteúdo pornográfico? Porque ele existe, porque as pessoas consomem, porque ele faz parte da sociedade, né? Quando digo as pessoas, eu me incluo nisso, embora antes de gravar esse programa eu tenha ficado 2 meses e pouco, agora eu parei de contar, mas já passou 2 meses que eu tô sem consumir conteúdo pornográfico e eu ainda não consumi também até estar gravando esse programa. Então, esse aqui é o período, bem dizendo, a maior parte da minha vida que eu fiquei sem consumir conteúdo pornográfico, desde quando eu comecei a consumir lá na minha adolescência, digamos assim, entendeu? Porque é uma coisa que, mesmo que eu não consumisse todos os dias, em algum momento de uma semana eu ia consumir, por exemplo. Então, hoje foi o primeiro momento da minha vida, a partir, sei lá, dos meus 14 ou 15 anos, que eu fiquei, então, todo esse período, assim, mais de 2 meses sem consumir nenhuma espécie de conteúdo pornográfico. E aí eu quero dizer que eu não vi nem conteúdo de vídeos, eu não consumi nem conteúdo, tipo assim, hentai, nem conteúdo, assim... mas assim, podendo assim, revistas, por exemplo, ou fotos de pessoas não famosas, sabe? Nudes, até material desse tipo. Eu fiquei, então, 2 meses sem consumir conteúdo pornográfico antes de estar falando sobre essas questões aqui, né? Então, a primeira coisa o primeiro fato sobre essa questão é que, né, é a coisa que é uma coisa que muitas pessoas consomem, né? Tem muito acesso, entendeu? Basicamente assim, acho que os únicos sites que superam sites como assim YouTube, Wikipédia e até serviços como Netflix, entendeu?
são sites pornográficos, sabe? Daí eu não sei exatamente qual site pornográfico mais acessado, mas imagino que provavelmente deve ser Pornhub e Xvideos, esses dois devem ser os que têm mais acesso. E geralmente é comum que no final do dia, sabe, o site que foi mais acessado no mundo tenha sido um desses dois aí, por exemplo, sabe? Superando até mesmo o YouTube, que também é outro site predominantemente acessado por aí, né? Então, falando sobre isso, então, não tem como a gente não conversar sobre essas questões, sendo que mostra que tem muitas pessoas que consomem e aparentemente tem mais pessoas que estão consumindo com o tempo. Então não dá para fazer de conta que eu não faço parte da sociedade, de várias sociedades mundiais, inclusive, a níveis diferentes. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar sobre essa questão é, se eu falei, bom, eu não acho que seja necessariamente bom, mas eu vou ter então que falar, assim como várias questões, liberdades individuais, coisas que existem na sociedade, que elas são potencialmente prejudiciais, entendeu? O meu discurso daqui em diante realmente é uma ideia assim de redução de danos, sabe? Basicamente é aquela coisa assim, por exemplo assim, talvez não exista nenhum benefício em encher a cara de vodka. Realmente, não há benefícios em ficar alcoolizado com vodka. Mas muitas pessoas ficaram alcoolizadas algumas vezes na sua vida e nem por isso eles tiveram suas vidas descarrilhadas, destruídas por causa disso daí. Isso não quer dizer que não tem pessoas que não viram alcoólatras, que não adquiriram um vício e têm suas vidas destruídas pelo álcool e pela vodka especificamente, falando do meu exemplo. Existe, mas ao mesmo tempo a gente tenta fazer com que as pessoas tenham a opção, no caso assim, ou até o direito, a liberdade individual de escolher encher a cara de vodka. Entretanto, nós, como sociedade, tentamos alertar as consequências, os riscos, tentamos falar sobre o que a pessoa deve fazer depois que ela ficou alcoolizada, no dia seguinte, por exemplo, os cenários, os ambientes, enfim. É por isso que a gente discute sobre essas questões, sobre a liberdade da pessoa poder encher a cara com a bebida alcoólica. Não é sobre o que ela vai fazer bem para ela. Provavelmente não traz nenhum benefício para aquela pessoa. Só que, né, ainda assim, a solução não é proibir, entendeu? A gente não deve proibir a pessoa de beber vodka e a pornografia entra na mesma esfera, sabe? Eu já falei, tipo, eu não vou nem entrar muito na questão de proibicionismo, porque é óbvio que é a minha opinião, que eu sou terminantemente contra, sabe? Todas as coisas que eu já falei sobre que eu sou contra a proibição, seja proibir aborto, proibir a compra de substâncias psicodélicas ou alucinógenas, se assim vocês preferirem, sabe? Eu sou contra várias proibições. É óbvio que eu não acho que vai fazer o mundo ser melhor se a pornografia fosse proibida e daí simplesmente todo o conteúdo pornográfico se tornasse ilegal, ilícito e basicamente ele não ia desaparecer, sabe? Esse é o ponto. A pornografia não vai desaparecer. A pornografia existe na nossa sociedade agora com a internet, então a pornografia é muito mais acessível para praticamente qualquer pessoa que tiver acesso à internet. Então o ponto é, se existe a pornografia, eu acho que o mais importante que a gente pode fazer é conversar seriamente, e daí com exemplos, com dados, com estudos, com estatísticas, e seremos o mais inclusivo possível nas nossas afirmações, para a gente não simplesmente transformar isso num tabu. Porque uma das coisas que motiva esse meu posicionamento que eu vou dar aqui todo, sobre várias questões diferentes, e mais uma vez sempre reiterando que não é, quer dizer, eu vou tentar não ficar reiterando que não é defesa, porque eu já falei isso bem especificamente lá atrás, sabe? Então, nunca levem para esse lado, é simplesmente discutir certas, assim, afirmações, certos discursos que eu acho que são falaciosos, inclusive, sabe? Que simplesmente pega e faz algumas afirmações que não tem como aquilo lá ser defendido, não tem como lá ser um argumento sólido, ser real, seja porque simplesmente é mentira, ou porque a pessoa está querendo, tipo assim, ela quer partir de uma pauta, assim, muito moralizante, entendeu? A pessoa literalmente, assim, para ser bem claro, para ser bem específico, anos atrás já aconteceu de ter uma divergência pessoal num grupo de amigos que eu tenho, com uns amigos meus, com um rapaz que não fala mais conosco, e tipo, eu acredito que realmente era uma construção, acredito que esse amigo queria se afastar de nós por vários posicionamentos dele diferentes, só que um dia do nada ele entrou numa pauta assim sobre esse lance de pornografia, simplesmente porque saiu uma lei lá, uma notícia, isso deve ter sido lá para 2018, 2019, que um país tinha proibido o conteúdo pornográfico, sabe, um país asiático, mas eu não me lembro exatamente qual, e a gente comentou sobre isso no nosso grupo de WhatsApp, e um amigo nosso começou a nos xingar, nos ofendeu porque falou que consome pornografia, colocou um monte de títulos horríveis nas pessoas que consomem pornografia, e saiu assim com um ar de superioridade, de vanglória. Se esse amigo por acaso estiver vendo isso aqui, é claro que eu acho que ele é um imbecil, mas eu não vou só
não vou só falar que ele é um imbecil, vou explicar por que é um imbecil alguém ter esse comportamento, essa conduta, até porque eu vejo pessoas assim, até em redes sociais, a gente compartilha, tipo, pessoas que são contra o conteúdo pornográfico e falam que quem consome pornografia é um porco nojento, imundo, que merece a morte e coisas desse tipo, sabe? Eu já vi muito desse tipo de afirmação, então... Olha, sabendo que esse tipo de pessoa tem que falar sobre esses assuntos, porque, honestamente, se a pessoa tem esse posicionamento tão incisivo e ela acredita que ela é tão superior moralmente a essa questão, sabe? Ela ignora várias questões, assim, que, tipo, ela não é todo mundo, famoso, sabe? Ah, essa pessoa não é todo mundo. Então, honestamente, se tu não consome, toda a minha vida que tu não consome conteúdo pornográfico, eu acho que tu faz muito bem não consumir conteúdo pornográfico. Meus parabéns, não consoma. Mas agora... Se tu simplesmente não conversar sobre o porquê que as pessoas consomem e simplesmente reconhecer que não vai desaparecer, sabe? Assim como várias outras coisas da sociedade que talvez não tragam benefícios, elas não vão ir embora. E a única coisa que tu pode aceitar é fazer uma redução de danos para evitar que realmente, sim, isso daí se torne o problema que tu tá fazendo de conta que é já. E não que não tenha problemas, mas não... Realmente eu acho que muitas afirmações são muito assim... sem estudo, sem embasamento e simplesmente dando um salto sobre tudo isso daí. Então, para começar sobre essa questão de estudo, eu li muitos artigos, muitas pesquisas diferentes, muitas opiniões diferentes, sabe, sobre esse lance, assim, relacionado à pornografia, e vários deles eu acho que simplesmente são tendenciosos e não tem muito impacto. É tipo aquela velha noção, assim, eu já vi muitas pessoas compartilhando um relato lá daquele... Agora vai me faltar o nome do psicopata famoso, cara. Acho que é Ted Bundy, sabe? Que é um cara que ele fez assim vários crimes violentos, ele era um psicopata, fizeram vários personagens que estão inspirados sobre ele, e ele é um cara que ele cometeu assim estupros e também fez até questões assim, de necrofilia, crimes relacionados à necrofilia, sabe? Então, era um cara assim realmente um psicopata legítimo, sabe? Aquele que, enfim, que enxerga outros seres humanos como presa, basicamente, né? E tem um texto que muitas pessoas compartilham nas redes sociais e tudo mais, que é um cara, ele falando que isso aconteceu por causa da pornografia, que a pornografia se tornou um vício, e daí fez ele se tornar essa pessoa e cometer os crimes que ele cometeu, sabe? E daí, tipo assim, olha, eu já tô até dando risada, porque realmente, só por eu ter que repetir, saber que seres humanos levam isso a sério, cara, em primeiro lugar, não é, não é verdade, é simplesmente uma grande mentira tu fazer de conta, porque tipo, é só ver a quantidade de pessoas que assistem pornografia, sabe? Se a pornografia fosse capaz de transformar um ser humano num psicopata, que nem o Ted Bundy era, então, só pra deixar bem claro, não quer dizer que não possa trazer problemas, transtornos, prejudicar a forma que aquela pessoa se relaciona com a sociedade. Pode, mas agora dizer que vai levar o Ted Bundy a cometer os crimes que ele fez, pessoal, nada, tipo, pode, tipo, não que nada possa ter essa função, mas com certeza não é o cara tá consumindo o conteúdo pornográfico dele que levou ele a ter essa perversão que a gente nem identifica muito bem. E sem contar que, porra, Ted Bundy era um mentiroso manipulador do caralho, que pra você não tem, pra quem não sabe, o cara chegou ao ponto de não querer ter um advogado, porque ele sabia que sem um advogado ele ia conseguir se defender melhor dos crimes deles, que não tinham defesa, pessoal. O que o cara fez, o cara era literalmente um monstro, entendeu? Eu não vou nem falar as coisas que ele fez, porque ele chega nos bagulhos muito extremos, mas vamos ler, entendeu? Esse cara fez isso daí que ele fez porque ele é verdadeiro um demônio, sabe? Ele não era um ser humano normal, sabe? Simplesmente não era. E esse discurso dele é só mais uma das vários discursos que ele tinha, e ele conseguiu fazer um monte de gente a perdoar sobre um monte de coisa que não tinha perdão. Não perdoar de não reconhecer a culpa dele, mas assim, de terceirizar, sabe? Várias coisas assim que simplesmente... O perfil desse maluco é completamente assim singular, sabe? Usar o que o Ted Bundy fez ou deixou de fazer como argumentação lógica pra dizer, olha só, esse é o resultado final da pornografia. Cara, é uma desonestidade muito grande, sabe? Simplesmente assim, não é, senão a gente teria, vendo a quantidade de acessos regulares e diários com esse tipo de conteúdo, sabe? Simplesmente teriam vários e vários Ted Bundy aparecendo a cada segundo, porque nunca teve tanta distribuição de pornografia quanto tem hoje em dia, sabe? Então esse argumento do Ted Bundy é muito estúpido, Deus. Se tu compartilhava isso daí, se tu acreditava nisso, eu já acabei de te mostrar que isso daí não faz o menor sentido. É tu querer realmente inocentar um cara completamente fora dos padrões psicológicos, as coisas que ele fez, o conteúdo que ele fez, sabe? Os crimes que ele perpetuou é o tipo de coisa que a maioria dos seres humanos não vai fazer, simplesmente porque ele realmente era um psicopata da nossa definição hoje em dia mais assim absurda do que mais um ser humano pode fazer, que distancia ele da nossa noção de humanidade, sabe? Então, não, não dá pra usar o relato do Ted Bundy como prova, como argumento, só porque ele falou que o que levou ele a fazer aquilo lá é a pornografia. Não é, é simplesmente tu querer cair no truque do cara, a manipulação que ele cometeu com um monte de gente. Ele realmente fez isso com um monte de gente,
falando, tipo, que nem eu disse, o cara dispensou o advogado dele, gente. O cara não era, ele era um baita de um manipulador, de mão cheia. Mas enfim, aí, tá, esse deu um argumento. Então, só para reforçar o que eu acabei de falar. Então, eu super acredito que a pornografia em excesso, inclusive o famoso vício de pornografia, é um negócio que prejudica a vida da pessoa, que pode atrapalhar a conduta social dele. Mas o que eu tô falando aqui é só sobre a ideia, a noção de que muita gente pode sim ter uma relação com a pornografia que não destrói a mente deles. E eu vou dizer, para começar, eu vou dizer que eu já me enquadro nesse tipo de pessoa, entendeu? Eu sendo honesto com vocês, falando que, olha só, desde que eu comecei a ter acesso à internet, comecei a consumir pornografia variada, e daí quando eu digo variada, realmente é variada. Eu vou querer compartilhar essas coisas para, tipo assim, para as pessoas poderem me ouvir, poder ser honesto com ele mesmo, sincero, sabe? Mas seja conteúdo de pornografia explícita, assim, em vídeos, mas até já os exemplos de rentais, desenhos eróticos. Eu acho que muita gente já viu desenhos eróticos de modo geral, sabe? E olha, nada do que eu tô falando também tem a ver com o lance assim de. Ainda não tô falando necessariamente de masturbação, tô falando só do conteúdo pornográfico, sabe? Outra coisa que eu vou deixar claro é que eu não fiquei esses 2 meses sem me masturbar, sem ejacular também. Tipo, fiz relações sexuais e também me masturbei quando eu tava sozinho. Então eu não fiquei 2 meses sem ejacular. Eu fiquei 2 meses sem pornografia, sabe? É diferente, sem conteúdo pornográfico. No caso, se eu transei com uma pessoa, acho que dá pra considerar conteúdo pornográfico. E se tocar, será que se masturbar também entra como pornografia? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Será que a pessoa se masturbar e olhar enquanto ela se masturba pode ser considerado pornografia? Eu não tinha parado pra pensar nesse lado, né? Mas, enfim, já que eu abri essa questão da masturbação, eu vou falar sobre isso. Porque também tem um desafio que rola na internet, que é, acho que é novembro, sabe? Não sei se é novembro, que é o NoFap November, é umas coisas que, como sempre, começa lá em fóruns gringos, chega aqui no Brasil, que é basicamente um desafio que tinha de homens, sabe, de ficar sem se masturbar, sem bater uma punheta durante o mês de novembro. E esse é o tipo de coisa que eu também já pesquisei bastante e, honestamente, eu nunca encontrei artigos científicos sólidos, com bastante evidência, e nem pessoas que estudam sexo de modo geral, tipo sexólogos, entendeu? Sejam homens, sejam mulheres, não tem uma grande evidência de que ficar um mês sem se masturbar é bom, inclusive dizem muito o contrário, sabe? Dizem que não é bom ficar um mês sem se masturbar. Eu encontrei várias especialistas sobre, né, o corpo humano, mais especificamente dessa parte, assim, urologista, por exemplo, que estava falando que é ideal o homem ter um grande número de ejaculações no mês, tipo assim, 30 ejaculações no mês e tudo mais, sabe? Então, se tu é uma pessoa que tu não tem uma parceira sexual ativa, ou um parceiro sexual que seja, tu tem que se masturbar, então, seguindo essa lógica, sabe? E é o que a maioria das evidências trazem, sabe? Tem gente, anônimos na internet, que relatam que fazem esse desafio de ficar um mês sem gozar. Isso traz uma série de benefícios para aquela pessoa, só que daí tem duas coisas. Em primeiro lugar, é relatos de pessoas anônimas, sabe? E também já vi, tem gente, tipo assim, monge, alguma pessoa que vai falar sobre isso, entendeu? Eu não vou descartar essas exceções, mas eu gosto de um cara regular. Só um cara da sociedade que ele vive, ele trabalha, ele tem uma rotina normal, e daí fala, vou ficar um mês sem gozar, entendeu? Tem gente que fala isso, que fica um mês sem gozar, e que trouxe grandes benefícios. Mas, né, que nem eu disse, é relato anônimo, não tem como eu ouvir essa palavra desse cara e tornar válida, e eu também podia simplesmente fazer esse desafio, né? Assim como eu fiquei sem pornografia, ficar sem me masturbar. Mas honestamente, sem pornografia foi bem tranquilo, tipo, bem tranquilo mesmo. Pra mim não foi um problema, sabe? Mas eu também posso falar sobre outras opções, assim, tipo assim, possíveis malefícios, se eu quiser me expor um pouco mais, mas talvez eu deixe isso pro final, né? O tipo, malefício de não consumir pornografia, digamos assim, que, tipo, não é necessariamente malefício de não consumir pornografia, mas eu quero dizer que se tu não consumir pornografia e nessa você vai se masturbar, tu tá tirando aquela fonte de algum outro lugar, sabe? Pode ser, tipo assim, memórias, pode ser lembranças, pode ser cenários hipotéticos na tua cabeça, mas também não dá pra negar que esse tipo de coisa não pode ser prejudicial, né? Digamos que o cara vai parar de... ele vai ficar um mês sem consumir pornografia, mas daí, quando ele vai se masturbar, ele sempre recorre a pensar na ex-namorada dele, sabe? É o tipo de coisa que pode problematizar também o cara. Imagina se ele começar na cabeça dele sempre recorrer a um tipo de um cenário específico, e daí ele acaba necessitando daquele cenário porque ele não se acostumou aí para, enfim, a ter uma grande variedade. Então, honestamente, é desse tipo de coisa que eu tô falando, sabe? De algum outro lugar a pessoa vai tirar a fonte erótica dela, e daí varia bastante, né? Se a pessoa tem conversas com outras pessoas na internet, é muito fácil, de modo geral. Pra mim, pelo menos, é muito fácil ter um conteúdo pra, tipo,
pra me masturbar no meu imaginário, sabe? Nunca pensei que isso daí seria um problema. Eu nunca falei, não, se eu ficar sem ver pornografia, eu não vou ter como bater uma punheta. Pra mim nunca foi um problema e eu vi isso na prática, sabe? Mas pode ter outras pessoas que realmente têm uma limitação, tipo, estão acostumadas a consumir pornografia, que eles não conseguem mais se excitar. Aí, esses são os casos de pessoa que eu acho que tem que dar uma pausa, sabe? São o tipo de pessoa que tem que dar um corte, mas daí é aquela coisa, sabe? É sobre a ideia de que é possível as pessoas terem relações com a pornografia que não vai transformar eles num suposto Ed Bundy, que nem as pessoas falam. Porque tem muitos textos, muita gente que vem com esse discurso, sabe? Como se a raiz dos problemas da sociedade fosse a pornografia. E tipo assim, cara... Em primeiro lugar, eu não acho que seja real, por todas as coisas que eu estou levantando aqui, eu vou continuar levantando sobre alguns outros argumentos que eu ouço regularmente. Em segundo lugar, se for, cara, me desculpa, mas a gente perdeu. Se vocês realmente acreditam de verdade, se vocês são capazes de terceirizar e fazer de conta que tudo de ruim que acontece com o mundo é por causa da pornografia, então provavelmente a gente perdeu e já era, entendeu? O que eu tô falando é que é o seguinte, vamos realmente conversar sobre essas questões e falar para as pessoas, para começar várias coisas que eu acho que são óbvias e que o pessoal faz de conta que simplesmente não é. Eu vou dar, por exemplo, assim, a própria questão assim, de que se torna o ideal de romantização das pessoas, sabe? Tipo, que consome conteúdo pornográfico acaba achando que a pornografia é vida real. Eu vou dizer, cara... Não! E mais uma vez, eu não vou usar só eu como exemplo, mas várias outras pessoas que eu já falei. Olha, eu não estou excluindo realmente cenários de pessoas que se tornam dependentes, que realmente, enfim, que pode ter pessoas, mas daí eu vou falar bem claro que sim, é uma minoria, até porque viciados em qualquer coisa são minoria em tudo, sabe? Isso daí é pra qualquer coisa que tem, assim, até drogas altamente viciantes, como assim, cocaína, entendeu? A maioria das pessoas que consomem cocaína não se tornam dependentes. É o que vários estudos falam, quem não acredita vai pesquisar. Mesma coisa com álcool, sabe? Não é porque tem gente que se torna alcoólatra e tem a vida destruída por álcool que a maioria das pessoas vão se tornar alcoólatras. O mesmo vale pra tudo, cara. Pra quase tudo. Tem coisas que são mais viciantes e menos viciantes. E a pornografia é a mesma coisa, sabe? Não é porque tem várias pessoas que se tornam viciados em pornografia, eles não conseguem funcionar em sociedade, e eles criam verdadeiros cenários, eles acham que a vida deles vai funcionar igual um vídeo pornô, que isso daí acontece com a maioria ou com todo homem que consome conteúdo pornográfico, porque simplesmente não é, entendeu? Eu converso com vários homens, a gente já entrei em assuntos sobre isso justamente para realmente conversar sobre essas pautas. Cara, e não é, se vocês vão dizer para mim que, não, todo homem que consome pornografia regularmente, quando eu digo regularmente, eu quero dizer uma vez por dia, vamos falar assim, um cenário bem específico, uma vez por dia o cara que tá solteiro, assim, entendeu? Que ele, até no relacionamento também, porque eu também me masturbava no relacionamento, entendeu? É que realmente é um bagulho que eu tô querendo falar bem honestamente, sabe? Sem vir com moralismo falso, realmente compartilhar as coisas que eu sei, que eu sinto e que outras pessoas que eu converso também compartilham dessa mesma opinião, sabe? Então, tipo, olha, dizer que só porque o cara consome um vídeo pornográfico uma vez por dia, ele vai, não, aí ele vai achar que a vida é assim, ele vai levar aquilo lá como ser o ideal de sexualização. Não, cara. Simplesmente isso daí é uma coisa provavelmente quem inventou esses discursos sequer consome conteúdo pornográfico, sabe? E daí eu posso dar vários exemplos. Outra coisa assim que é bem óbvia, sabe? E mais uma vez, eu vou sentir essa obrigação, porque eu não quero que ninguém fique deturpando o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que é bom pra ti consumir conteúdo pornográfico. Talvez se tu não quer consumir, se tu nunca consumiu, não consuma, entendeu? Sempre esse alerta. Mas agora também eu não posso falar, não, é verdade. Todo homem que tá assistindo conteúdo pornográfico, ele fica maluco, ele se distancia da realidade, ele para de sensibilizar com o sexo feminino, ele acha que aquilo lá que ele tá vendo no vídeo vai ser o sexo real da vida dele. Não, cara, não vai. Não vai, entendeu? Até porque outra coisa que as pessoas assumem, eu já vi muita gente falando assim, sobre os corpos da pornografia, sabe? Eu vejo muita gente assim, sabe, gente famosa que tá conversando no podcast e vem com esse discurso, sabe? Não, porque a pornografia vem de um ideal de corpo. Tipo assim, não, pera, real. Qualquer ser humano que fala isso só tem duas opções. Só tem duas opções mesmo. Ou essa pessoa não consome conteúdo pornográfico, ela não assiste faz muitos anos e ela não sabe do que ela está falando, ou ela está mentindo. E quando eu digo mentindo, eu tô falando até dos selos grandes, sabe? E nem vou entrar em outras coisas assim que são óbvias. Tipo assim, o que eu acredito que é o seguinte, a pornografia vai se modificando, sabe? Daqui a 50 anos ainda vai existir pornografia e ela vai ter mudado, porque é assim que acontece, sabe? Faz parte. É um bagulho natural. Existe o que as pessoas querem, existe o que vai acontecer, entendeu? E é isso que vai acontecer. A pornografia vai continuar existindo e ela vai sendo modificada. Não adianta fazer de conta que não. É o que vai ser. Beleza. Só que agora só nesse momento é que eu vou falar até dos selos grandes, sabe? Sabe aqueles selos que costumam ser assim,
o cerne da crítica das pessoas. Quando as pessoas querem falar assim da indústria pornográfica, eles estão falando especificamente daquelas marcas mais famosas, sabe? As que supostamente são o inimigo da sociedade e que estão propagando todas as coisas ruins acontecem por causa da indústria pornográfica, sabe? Eu tô falando desses selos grandes, grandes mesmo, assim, não. Tu fazer de conta que as mulheres que aparecem nos vídeos desses selos grandes seguem um padrão de corpo é simplesmente uma mentira ou uma falta de conhecimento, entendeu? Tipo, simplesmente não é. Qualquer pessoa que acessa conteúdo pornográfico, que pesquisa coisas no site pornográfico, cara, tem literalmente uma variedade absurda de corpos. Muito, muito, muito corpo mesmo. Tu não pode, tipo... Nada disso que eu tô falando também é dizer a indústria pornográfica não pode receber críticas. Claro que pode receber críticas, claro, mas não vai mentir. Se tu for começar a mentir, a audiência vai começar a ver que tu tá mentindo e como é que ela vai validar teu discurso? Se parte do teu discurso é uma mentira, como é que tu vai me dizer que a indústria pornográfica vende um padrão de corpo? Cara, pode ser lá, né, quando tu acessou um site pornô pela última vez em 2006, só tinha um tipo de corpo. Mas agora, se tu me dizer que tu entrar num site pornográfico, sabe? E tu procurar os vídeos com mais acesso, com maior, tipo, as tags mais famosas, assim, das marcas mais famosas de conteúdo pornográfico. E ali tu vai encontrar só um tipo de corpo feminino, ou até só um tipo de corpo masculino. É simplesmente uma mentira, sabe? Não é verdade. Simplesmente, cara, o pornô, o que ele sempre foi mesmo, não dá pra negar que ele não tem opções, entendeu? Não tem variedades de tamanho, de corpo, de formas. Tem gente que diz, olha, o corpo feminino que tá ali não representa, porra, mas tem todos os corpos representados. Todos, sabe? Desde os bem pequenos aos bem grandes, aos bem naturais, aos com modificação, entendeu? De etnias variadas. Então, tipo assim, dizer que os corpos que estão ali representam só um tipo de corpo... Não, é verdade, caramba, é simplesmente uma mentira. Tu que tá falando isso, tu que fala esse discurso, você se acostumou a reproduzir, tu mente, entendeu? Ou tu mente porque tu não tem informação, ou tu mente porque tu é desonesto e tu não quer jogar sério, sabe? E daí vamos falar sobre essa questão de críticas à indústria pornô, sabe? E quando eu falo assim, eu quero falar assim, coisa, honestamente, sabe? Coisas extremamente condenáveis, sabe? É abuso, é gente que nos bastidores faz coisas erradas, e não só coisa assim de abusar das meninas, mas enfim, lograr elas financeiramente. Mano, claro que essas coisas são erradas, claro que as pessoas têm que ser punidas, têm que ser castigadas. Isso daí não é nada disso que eu tô falando. Claro que acontece merda e eu não vou dizer, não existe merda na indústria pornô. É óbvio que tem, mas ao mesmo tempo eu vivo no mundo real e eu sei que essas coisas que estão acusando que rolam na indústria pornô, rolam nas outras indústrias também, entendeu? Tipo, sério, pra mim é muito absurdo imaginar que a primeira indústria do mundo a se tornar a mais digna e justa vai ser a pornografia, tipo assim, olha, a gente tem que perseguir a pornografia como um todo, porque tem um monte de caso real e sério de gente que tem que ser afastada, presa, criminalizada e tem que responder pelos seus atos, sabe? Isso daí tem que acontecer, mas, cara, onde é que não tem que acontecer isso, sabe? A gente vive no Brasil, a gente vive num sistema assim que a gente sabe que tem corrupção na polícia, na política, na igreja, sabe? Nas instituições de ensino. Tipo, é aquela velha história. Eu não posso dizer pra vocês com certeza que a indústria pornô teve mais casos reais de assédio, abuso, estupro por parte assim de executivos, produtores, diretores do que Hollywood, sabe? Honestamente, eu não tenho como falar isso de cara limpa, sabe? Eu não tenho como falar, bom, desde quando Hollywood começou a existir lá na década de 20 ou 10, não sei exatamente quando que Hollywood se tornou esse polo industrial do cinema, mas eu não posso dizer pra vocês que em Hollywood, entendeu? Que é um lugar que ninguém fala, vamos destruir o cinema hollywoodiano como inteiro. Quer dizer, tem gente que fala, mas né, não é um discurso que tá muito em voga. Então, cara, nada disso que eu tô falando aqui pra inocentar. Caras que abusou, que fizeram merda, enfim, todas essas coisas assim que eu tô deixando bem claro que eu não sou nada contra que esse de role de punição, entendeu? O meu discurso não é hipócrita, eu não preciso acreditar em tudo. Tipo assim, quando eu começo a falar um bagulho, eu não posso incluir pautas que sejam do outro ponto, sabe? Que a gente tem que perseguir, culpar e criminalizar os caras que fizeram merda e tudo mais. Sim, só que agora... Quando me embaranei porque eu não sabia para qual dos dois argumentos eu ia seguir, sabe? Que eu tenho duas opções. Mas, tipo, depois que isso já foi estabelecido, já deixei isso bem claro, agora outras coisas não dá para ser utilizada como base do discurso, sabe? Como dizer que a pornografia só exibe um tipo de corpo, sabe? A pornografia só prega um ideal de corpo, porque, cara, não é verdade, sabe? Simples assim, entendeu? Então... O que eu acredito é que a pornografia vai se modificando, cara. Ela vai... Já rolou uma grande transição de poder, todo mundo sabe que...
Cada vez mais tem pessoas assim que eram tidas como amadores, entendeu? Que fazem seu conteúdo pornográfico, um negócio que antigamente era visto como algo que era vazado contra a vontade, deixou de ser para se tornar uma forma de várias pessoas que decidem transformar a sua vida sexual em entretenimento, digamos assim, sabe? Até dá para dizer dessa forma, que é basicamente pessoas que, né, enfim, tem várias maneiras de pessoas que criam conteúdo pornográfico, sejam mulheres, sejam homens, sejam diretores ou diretores independentes, sabe? E essas coisas vão acontecendo e vão transicionando o poder de uma forma natural, entendeu? Não de uma maneira assim que tu precisa, vamos proibir a pornografia, vamos criminalizar a pornografia, né? E também essa outra história de que, quem consome conteúdo pornográfico especificamente não vai mais conseguir desassociar as coisas, sabe? Olha, eu já vi vários vídeos assim, bem idiotas, bem bobos, entendeu? Bem bobos, e eu consigo assistir aquele vídeo lá e depois não pensar que aquilo lá vai ver assim, é assim que vai ser a minha vida, sabe? Vai acontecer algo tipo aquilo ali, mesmo que eu já tenha visto aquele estereótipo de vídeo umas 10, 15, 20, 30 vezes ao longo da minha vida, aquilo lá vai ser levado para a vida real. E daí diz, Renan, mas tu não é todo mundo. Exatamente, eu não sou todo mundo, mas eu converso com várias outras pessoas e eu posso dizer pra vocês, nem todo mundo que assiste pornô tem a vida destruída, sabe? Nem todo mundo que assiste um vídeo pornográfico perde a capacidade de ter uma relação sexual real, perde a capacidade de entender que aquilo lá é um vídeo com efeitos e com coisas assim programadas, sabe, perfeitas para rolar aquela cena, sabe? É bem possível tu consumir o conteúdo pornográfico sabendo de toda a fabricação que ele é. E quanto mais as pessoas falarem sobre isso, em vez de criar um tabu, isso vai ser claro, as pessoas vão entender, tá, entendi, então tem cena, tem diretor, e aquilo lá não representa, assim, a realidade, a atriz está interpretando, o ator está interpretando, tem todas essas coisas por trás, tá, entendi. A gente pode conversar sobre as coisas abertamente e também falar, olha só, tu pode perder o tato, tu pode acabar achando que aquilo lá é a vida real. Mas honestamente, cara, eu vou dizer pra vocês, não é um bagulho que eu costumava ouvir, entendeu? Olha, eu conheci uma geração de amigos meus que, tipo, foram tendo vidas sexuais e a gente compartilhava as coisas, as primeiras experiências sobre o que tinha rolado, o que ia rolar e tudo mais. Cara, não era como alguém dissesse, não, cara, eu achava que a guria, eu ia pra cama com ela ia ser que nem Alexis Texas, sabe? Pra quem não sabe, Alexis Texas é a guria que tá por trás do gemidão do WhatsApp, sabe? O famoso gemidão do WhatsApp. Então, não era comum, entendeu? Simplesmente para vocês verem que uns rapazes sem tanta instrução, assim, sem tanta informação, ainda assim que eles consumiam esse conteúdo pornográfico, eles não achavam que a vida real, a transa ia ser igual uma atriz pornô. Então, tipo assim, olha, pra mim é meio que... se tu tem medo que teus filhos tenham esse tipo de cognição, que na minha opinião, eu vou ter que dizer que é um pouco assim... débil, sabe? Eu não tenho como enxergar de outra forma. Eu não tenho como dizer pra você, não, realmente eu acho que é normal que um homem assista um vídeo pornográfico e daí ele pensa, então será que é exatamente assim que vai ser quando eu for ter a minha primeira vez? Porque, cara, não foi isso que eu vi, entendeu? Honestamente, eu fui um cara que antes de ter a minha primeira transa, eu já tinha visto vários vídeos pornográficos, e quando eu digo vários vídeos pornográficos, eram várias questões diferentes, entendeu? Foi graças à internet que eu pesquisei várias coisas que eu tinha curiosidade de ver, sobre corpos, sobre formas, masculino, feminino, sabe? Várias cenas eu pude ver graças à internet. Antigamente o cara tinha que descobrir, ia ter que até... sei lá, procurar uma fita em algum lugar para assistir. Agora na internet não, tu pode pesquisar. E não que não tenha alguns momentos da minha vida que eu assistia mais pornografia do que eu precisava. Com certeza sim, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu sei que foi, né, todo um evento de uma adolescência, entendeu? Todas aquelas coisas hormonais que rolam dentro da pessoa e tudo mais, né? Mas nada disso fez com que quando eu fosse ter minha primeira transa sexual, eu achasse, não, eu aposto que essa minha namorada, virgem, que nunca foi pra cama com nenhum outro homem, porque foi assim minha primeira transa, entendeu? Ela vai ter um desempenho sexual, uma performance idêntica a uma mulher que tá gravando um vídeo e vai ser assistido por milhares, se não milhões de pessoas ao redor do mundo, sabe? Então, tipo, olha, eu não sou nenhum gênio, se eu conseguir ter essa separação clara na minha cabeça, e eu já vi vários outros homens também tendo, sabe? Simplesmente isso daí é um mito, sabe? É coisa de gente que não assiste, que simplesmente inventou uma fábula, criou uma distorção, entendeu? Pode ter sim um monte de gente que é prejudicado, pode ter homens que se tornam meio que alienados e eles não conseguem distinguir a realidade da verdade, sabe? Pode ter sim, sabe? E outra coisa também sobre... Mas agora o que não é a maioria e também não é o que não é a regra. E outra coisa também que eu tenho que manter lá é a ideia de que muita gente culpa a pornografia sobre, assim, um suposto
mau desempenho masculino do sexo. Essa aqui é ótima, sabe? Justamente porque é outra coisa que eu posso falar sem, tipo, sem gaguejar, sem hesitar, sem ter que, tipo assim, não, eu não tenho certeza do que eu tô falando. Tô 100% de certeza do que eu tô falando e agora vou, tipo assim, expandir a mente de vocês que estão me ouvindo, principalmente as pessoas que até agora ainda não fugiram do programa, que, tipo assim, por algum motivo conseguiram ficar me ouvindo sem estar, tipo assim, não, esse cara tá defendendo pornografia. Mas é só, isso aqui é pra varrer a mente de vocês. Olha só, sabe de uma coisa? A maioria dos caras não sabiam fazer sexo desde sempre. Tipo, eu não preciso. Esse é um bagulho que, quanto mais se conversa sobre sexo, a gente entende que, com certeza, homens e mulheres, de modo geral, não entendiam muito de prazer sexual feminino, entendeu? Qualquer pessoa que escutar sobre isso de mulheres sabe que nem elas também entendem muito da própria sexualidade, e logo, se a própria mulher não entende de sexualidade, tu acha que o parceiro dela conhecia, mas então, tipo assim, eu não tenho dúvida de que hoje em dia vários e vários homens não estão preparados para proporcionar prazer pro gênero feminino, até por falta de noção sobre falta de diálogo, mais especificamente, sabe? Aquela famosa expressão de onde é que tá o clitóris, cadê o clitóris, né? Geralmente eu faço piadas como Calvin e Kelvin, esse tipo de coisa, né? Mas essa velha piada, assim, tipo, eu não tenho dúvida de que hoje em dia, no presente momento, a maioria dos homens ainda não sabe achar o Calvin. Eu tenho certeza que os caras não sabem onde é que tá o Clayton. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Vocês acham que era diferente em algum momento da história? Tipo, antes existia pornografia. Vamos voltar pra 1400 e alguma coisa. Vocês acham que era diferente? Vocês acham que Shakespeare sabia onde é que tava o Kelvin? Sabe? Vocês acham que o Karl Marx sabia onde é que tava o Carlton? Sabe? Tipo, quando que vocês acham que... Vocês acham que hoje em dia tem muitos homens que não estão preparados para dar prazer pro gênero feminino? Vocês acham que em algum momento da história foi diferente? Então, por isso que eu penso assim, cara, como é que faz sentido vocês achar que é a pornografia que tá estragando a sexualidade masculina? Vocês realmente acham que os avós de vocês, os bisavós de vocês, os tataravós de vocês eram bons de cama? Sério, é muito engraçado. Vocês têm é um raciocínio tão distante de como funciona uma relação sexual pragmática, sabe? Tipo assim, cara, isso só pra deixar bem claro. Por que eu acredito nisso? Em primeiro lugar, relatos, né, de mulheres. Pessoas que conversam com mulheres e têm esse tipo de assunto, principalmente mulheres que têm, tipo assim, uma liberdade sexual maior, que se relacionaram com vários homens, elas vão te dizer que realmente a tendência é que não seja uma coisa realmente satisfatória pro gênero feminino, sabe? Por várias questões, seja porque o cara não sabe fazer sexo oral, ele não sabe como masturbar a menina sem causar dor, sem incomodar ela, e ejaculação precoce, enfim, ou colocar de uma maneira que machuca, que não machuca, enfim, várias questões assim que geram essas situações, sabe? Só que agora, para não pagar o carrasco do meu próprio gênero, que eu tô incluído, eu também sou um homem, também faço parte desse grupo, só que também eu não vou dizer que eu faço parte do grupo que não, que tipo assim, que não faz as coisas, que performa de uma maneira incompetente, porque honestamente eu sei que não é o meu caso, sabe? E aqui eu não preciso provar nada pra ninguém, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha experiência, eu sei como é que rolam as minhas relações sexuais. Mas o ponto é que eu entendo por que essas coisas acontecem em primeiro lugar, por questões culturais, entendeu? Então agora, hoje em dia, a gente tá no presente momento, sabe? No momento histórico que a gente tá tentando criar uma sociedade mais aberta sobre sexualidade, isso vai proporcionar o quê? Homens que entendem mais sobre o corpo feminino, sobre a mente feminina e como que eles podem ter maior prazer sexual com as mulheres, só que isso também vai acontecer também com as mulheres tendo maior liberdade sexual, e quando eu digo liberdade sexual não necessariamente é transar com vários homens, mas entender sobre o seu próprio corpo, sobre se tocar, sobre masturbação, sobre o que é erótico para essa mulher. Então, conforme as mulheres entenderem mais de si mesmas, e também vão ter que entender mais dos homens, isso é coisa que, tipo assim, também não é muito apontado, mas dá para apontar, né? É que por questões fisiológicas, o homem satisfaz sexualmente mais fácil do que a mulher. Isso daí, tipo assim, é coisa que Deus fez pra zoar, sabe? Deus fez assim, olha, se o homem não se cuidar, ele goza muito rápido, e a mulher, se ela não tiver, tipo, muito interessada naquela transa, ela sequer consegue gozar. Então Deus, ele fez duas coisas bem antagônicas, sabe? Ele realmente fez, o homem tem que dar um jeito de fazer com que a ereção dele dure mais tempo, e a mulher tem que estar se sentindo confortável pra ela sequer conseguir sentir o orgasmo, sabe? Então, são duas coisas completamente opostas que Deus fez na hora de criar os gêneros, digamos assim, sabe? Enfim,
Mas, de modo geral, também tem muitas mulheres que não entendem muito sobre o corpo masculino, sobre zonas erógenas masculinas, sobre o prazer masculino também. Mas é aquela coisa que eu também não tô aqui para reclamar desse ponto, sabe? Realmente acho que a primeira etapa é as mulheres já estão fazendo, né? Que é conversarem mais, falarem mais umas com as outras e compartilharem conhecimento, compartilharem informações, compartilharem ensinamentos. Enfim, isso a gente já tá acontecendo, sabe? Mas esse que é o ponto. Eu acho que se vocês acham que o homem é sexualmente incompetente agora, eu acho que esse é o momento da história em que o homem é menos incompetente sexualmente de todos os momentos, sabe? Simplesmente porque a gente está começando a construir um pouco maior, um mundo de um pouco mais de informação, de igualdade. Tem muitos mais homens que são sujeitos a ouvir com as mulheres, com as parceiras e conversar e entender, sabe? E quando eu digo isso, cara, é sem total demagogia mesmo, sabe? Simplesmente porque, porra, foi assim a vida que eu vivi, entendeu? Agora há pouco eu falei uma declaração que as pessoas podem ter achado meio escrota, mas eu tô só sendo assim, honesto, sincero. Se eu vou dizer pra vocês que eu não me importo com o prazer das minhas parceiras sexuais, eu vou estar mentindo, caralho. Simplesmente foi assim. Por questões culturais, eu não sei, entendeu? Eu não vou atribuir a razão porque eu sou assim. Foda-se. Mas o ponto é que desde quando eu comecei a ter relacionamentos mais prolongados, e eu me sentia mais confortável de conversar, de expor, e a minha namorada de conversar comigo, enfim, de haver uma comunicação e interesse da relação sexual se tornar melhor. E conforme tu vai entendendo sobre isso, é o tipo de coisa que acontece até nas relações mais casuais, entendeu? Se tu tem um interesse, tem uma disposição e rola um mínimo assim de intimidade e honestidade entre as duas pessoas, eu acho que a tendência é que as relações sexuais tenham uma qualidade, tipo, pelo menos acima da média, porque eu acho que muitos homens sequer têm essa abertura, sabe? Muitos homens sequer têm esse interesse, talvez, de conversar, justamente porque é o que eu ouço de muitas mulheres, sabe? Que tem muitos homens que ele claramente não sabe muito bem o que ele está fazendo e ele não faz nem questão de que lá se torne um assunto, e tem muitas mulheres que se silenciam, e a gente criou uma sociedade que era assim. Mas o ponto, cara, é que isso era assim desde antes, entendeu? Foi o que eu falei. Antes de existir a pornografia, já tinha um monte de cara que não sabia fazer sexo. A maioria deles, inclusive, sabe? Então, chegou a pornografia pode colaborar para manter alguns outros caras, assim, mais assim alienados e burros, pode ser, mas eu realmente acho que é uma fatia muito pequena para as pessoas fazerem de conta que é a pornografia que fazia, sabe? Os homens eram mal sexualmente por questões culturais, sabe? Questões culturais muito maiores e muito mais fortes do que a pornografia, como o machismo dentro de casa, sabe? Sem a conversa, sem o diálogo, sem as pessoas conversarem sobre isso, sem as pessoas conversarem sobre diferentes práticas sexuais, sobre sexo oral, sobre sexo homoafetivo, sabe? Sobre sexo lésbico, sobre o que dá prazer para as pessoas, sabe? Não foi a pornografia que ensinou o homem que o mundo sexual girava em torno do pênis dele. Muito antes de existir a pornografia, já existia essa noção, sabe? É um problema cultural, sabe? Realmente é uma coisa que as pessoas têm que falar. Então, sexo não é pênis entrando em vagina. Sexo é o prazer das duas ou mais pessoas envolvidas, sabe? É o orgasmo coletivo ali, digamos, sabe? Não é um pau penetrando uma vagina, sabe? Tem o sexo oral, tem a masturbação, tem os toques, sabe? E esse que é realmente o ponto final da questão, sabe? É ter essas conversas reais e as pessoas falarem sobre isso, sabe? E os pais educarem seus filhos e as suas filhas sobre essas questões. E as mães também, entendeu? O ponto é isso, é ter essas conversas, ter esses diálogos, é ensinar que o prazer não é só teu, é dos dois, é uma conversa, é uma troca, sabe? É descobrir o que funciona para um, o que funciona para outro. Realmente ter mais, assim, educação sexual, sabe? Sobre essas questões, para as pessoas entenderem o que é prazer e quando que ele faz sentido e quando que ele não faz, e quando que eu posso colocar um basta e quando que eu falo que é não e quando que eu digo que não é qualquer, enfim, todas essas questões, sabe? Então, é só sobre isso, sabe? Eu realmente acredito, cara, que tem vários problemas sérios e graves sobre nossa sociedade. Mas o ponto é que eu não acho que foi tipo, não foi o sexo, quer dizer, não foi a pornografia que fez a humanidade. É a humanidade que fez a pornografia, tá ligado? De vez em quando as pessoas falam como, isso daí foi criado pela indústria pornográfica. Eu falei, caralho, tudo que aconteceu na frente de uma câmera, cara, já tinha acontecido fora da câmera antes, tá ligado? Simples assim, não tem nada que foi criado pela indústria pornográfica, na minha opinião, sabe? Vocês acham que foi o quê? Vocês acham que foi a indústria pornográfica que criou alguma posição sexual? Vocês acham que, tipo, não, antes de existir sexo gravado, as pessoas transavam todas da mesma maneira, sabe? Quando que isso aconteceu a primeira vez, cara? Eu não tenho prova. Quando, tipo, penetração de 4. Quando foi a primeira vez que rolou isso? Eu não sei, mas deve ter acontecido há muito tempo atrás, entendeu? E várias outras coisas, sabe? O ponto é que, cara, eu acho que eu acho muito engraçado a pessoa que acha, não, porque tá rolando isso daí no vídeo, é o que as pessoas estão reproduzindo, sabe?
Eu não acho, cara. Eu acho que é o contrário. Eu acho que as pessoas faziam as coisas antes de assistir o vídeo e agora elas transmitem, sabe? E não que não tenha coisa ali errada e mal feita e torta, mas também não dá pra fazer de conta que todos os vídeos são iguais, todos os vídeos são idênticos, sabe? Até ver a questão assim de sexo oral, por exemplo. Porra, é o tipo de coisa que não dá pra, tipo, não dá pra descartar, sabe? Não dá pra fazer de conta, assim, dos dois gêneros, sabe? É um bagulho, assim, não dá pra fazer de conta que todo vídeo que tem sexo oral, ele acontece da mesma maneira, sabe? Não dá pra fazer de conta que, de quando as pessoas falam assim, no vídeo, sempre que tem um vídeo de trans heterossexual, quando o cara tá fazendo sexo oral na mulher, tá uma merda, tá uma bosta. E, cara, muitas vezes tá uma merda, tá uma bosta. Mas agora, pra quem já assistiu vários vídeos diferentes, entendeu? Dizer que 100% dos vídeos que tem um homem fazendo sexo oral na mulher, o cara não tá fazendo direito e que a mulher tá sofrendo, ela tá sentindo dor naquilo ali, cara. Cara, é simplesmente uma mentira, sabe? A mesma coisa com o boquete, sabe? Dizer que todo sexo oral feminino que uma mulher fez, toda vez que uma mulher chupou um cara num vídeo pornô, tem o mesmo efeito, a mesma técnica e a mesma questão. Não, cara, simplesmente não. Essa que é a questão que eu acho que as pessoas fazem, tipo, eles querem vencer uma luta contra a pornografia e eles apelam pra mentira, sabe? Simplesmente assim, sabe? É aquela história de falácia. Porque, cara, não é. Tudo que eu tô falando aqui, cara, eu tenho certeza do que eu tô falando, porque é só tu ir lá ver. Se tu não acredita em mim, vai lá e vê isso daí, sabe? Vai lá e conversa real e não fica com teus dogmas, não fica com teus preconceitos na cabeça, sabe? Não fica tipo assim, não, eu tenho certeza que assim, assado. Tu vai dizer assim, não, eu tenho certeza que todo homem que assiste vídeo pornográfico, ele não sabe transar, ele não vai saber fazer sexo oral na parceira, ele vai fazer a penetração torta, escrota, vai machucar a menina, sabe? E ele vai gozar em 2 minutos e ele não tá nem aí se a namorada dele ou a guria que ele foi pra cama vai ter um orgasmo e vai gozar. Cara, simplesmente é uma mentira. Pode ter um cara que consome cultura pornográfica que é assim? Pode. Mas agora, dizer que todo mundo, não, todos os caras que assistem, sem dúvida, eles são malucos, eles são porcos, eles são nojentos, eles incentivam a violência contra as mulheres, a pedofilia e tudo mais. Eu fico assim, caralho, mano, sério mesmo? Você realmente acha que se não tivesse a pornografia no mundo, o mundo estaria assim, perfeito, bombando? Então, cara, eu não sei quanto tempo eu tô falando aqui. Olha, eu vou dizer que já não acabou o programa e eu esperava ter falado mais coisas, eu acho. Deixa eu ver se tem mais algum argumento que eu tenho que falar sobre isso. É que, na verdade, eu vou dizer que várias das coisas assim eu pensava que eu teria que tecer mais argumento para chegar ao ponto de convicção, digamos assim, mas honestamente eu acho que essas coisas até são mais assim, fáceis de observar do que se parece, sabe? E sim, eu entendo que não estou dizendo que não é sem riscos, não estou dizendo que não prejudica pessoas, não estou dizendo que é um hábito que pode sair do controle, que a pessoa pode adquirir uma compulsão, distorcer a realidade dela. Mas o ponto é que isso daí é um bagulho de caso individual, tá ligado? Simples assim, de caso individual. Eu não posso, de hoje em dia, honestamente, conversando e dialogando, e tendo exemplos, e tendo contatos, tendo conversas, não só de pessoas que eu conheço na vida real, mas vendo conteúdo variado de pessoas que opinam, que conversam na internet, sabe? Eu sempre tento trazer as duas coisas, tento trazer exemplos até distantes daqui, tento ver o que as pessoas falam sobre isso em outros países, tento ver o que as pessoas falam disso em outros estados, na minha cidade e no meu bairro, gente que eu conheço real, para conversar sobre os assuntos e ter mais um embasamento de todos os níveis sobre essa questão, sabe? Então, sobre esse lance da pornografia, nesse primeiro momento que eu queria entrar bem especificamente sobre isso, era todas essas pontas que eu queria dizer. Então, olha, não acho que seja necessariamente positivo. Se tu não consome, se tu não tem essa vontade de ter esse hábito, não tenha, sabe? Eu até acho que pode ser o mais indicado. Só que agora a gente sabe por que as pessoas buscam pornografia em primeiro lugar, né? Porque é, assim, uma forma de estimular mais facilmente a mente para um ponto de vista sexual, sabe? Acontece. É um negócio assim que a gente já viu que seja através de desenhos, de imagens rentais, né, pornográficas, seja através de fotos mandadas por pessoas anônimas, de vídeos gravados, enfim. É um bagulho que atrai um monte de gente e tudo mais. E eu acredito sim que é possível tu consumir conteúdo pornográfico, mesmo que ele não te causa nenhum benefício, digamos assim, uma vantagem para tua vida, ao menos, cara, eu acho que dá pra te ter uma relação com a pornografia que não te torna um maluco, entendeu? Eu acho que tu pode consumir conteúdo pornográfico sem trazer aquilo lá como se fosse, não, o que eu tô vendo ali naquele vídeo é o que eu vou encontrar numa relação sexual, porque eu vejo que acontece isso com seres humanos reais, entendeu? Acho que dá pra ter
essa noção. Eu também não acho também naquela outras afirmações, agora veio uma outra afirmação que eu já vi outras pessoas fazendo, é que o conteúdo pornográfico necessariamente ele vai te dessensibilizando, sabe? E ele vai fazer com que a pessoa vai querendo cada vez uma pornografia maior. Isso daí, na verdade, é outra coisa que eu posso observar por mim e também por conversas com pessoas que eu mantenho contato, sabe? Até de gêneros diferentes também, sabe? Homens e mulheres falando sobre essas questões. Tipo, em outros momentos da minha vida, eu já procurava conteúdo pornográfico, digamos assim, mais variado e até mais forte, justamente porque eu queria conhecer, sabe? Era uma fase da minha vida que eu simplesmente não sabia. Eu já fiz pesquisas assim, por exemplo, assim, sobre corpos específicos que eu queria ver, sabe? Sobre pessoas de nacionalidades específicas que eu queria ver, sobre órgãos genitais de proporção específica que eu queria ver. Já quis ver homem com um pênis muito pequeno para ver como é que era um pênis muito pequeno, sabe? Já botei imagens assim com vídeos com transexuais, justamente porque na minha vida eu nunca tinha estado diante de uma pessoa transexual e hoje em dia na internet tu pode ver um vídeo. Tu pode colocar lá o vídeo, assistir e ver dentro de ti, observar e ver o que tu tá sentindo, sabe? Justamente para tu, sabe, pra te mostrar pra ti mesmo que tu tá assistindo e ver o que tu vai achar, sabe? Mesmo porque está assim com corpos, tem tags, assim, que são de vários tipos diferentes, sabe? Tem tags que é de botar mulheres, assim, gordas, e quando digo gordas, que são literalmente até obesas, sabe? Tem tags que é só esse tipo de corpo. Por isso que eu penso assim, caralho, como é que as pessoas vêm me dizer que na pornografia só tem um tipo de corpo, se eu já encontrei vídeos com mulheres que eu nunca nem encontrei, nunca vi mulheres daquele tamanho na minha vida, sabe? Simplesmente numa tag que mostra mulheres muito grandes, eu já vi como é que era o sexo, uma pessoa muito obesa, porque eu queria saber, eu falei, como é que será que é uma pessoa tão gorda transando, porque não tem como saber, entendeu? Como é que eu vou enxergar? Hoje em dia tem, graças à internet, né? E daí tem vários outros exemplos, até de práticas que podem ser mais bizarras, entendeu? Questão assim de o sexo violento, que é outra coisa muito tabu, sabe? Os caras falam, não, a pornografia vai incentivar as pessoas a ter um sexo mais violento. Cara, em primeiro lugar, não é necessariamente toda transa de um vídeo pornô que ele vai ser necessariamente violento, mas tem tags que é do sexo mais violento, assim mesmo, que vai ter tapas na mulher e, enfim, aquelas coisas assim de... como posso dizer assim, que tu vê que o cara tá forçando o pênis pra dentro da boca dela, e na penetração também. Isso também acontece essas cenas assim que praticamente, tipo, tem gente que pode falar que, inclusive falam que é pra incentivar um estupro. Só que daí, aí que eu vou fazer uma separação também, sabe? Olha, eu não posso dizer com 100% de certeza que é exatamente isso que a pessoa tá falando, porque adivinha, tem gente que gosta de sexo desse nível. E quando eu digo que tem gente, é que eu já vi gente falando, entendeu? Já vi seres humanos reais na minha frente, mulheres no caso, falando assim, eu gosto de um sexo desse jeito, sabe? E não que eu quero que o cara seja escroto comigo fora da cama, sabe? Mas agora, no momento da transa, se ele for bem assim, se ele me bater, se ele enfiar o pau dele de uma maneira assim que é até dolorosa, entendeu? A guria diz que é gostoso, que acha excitante, né? Então, essa que é uma questão, assim, olha... Tem cenas ali que tu tá vendo a mulher transando. Realmente tem aquela coisa que, a mulher fica lacrimejando e ela fica o corpo todo marcado. Só que aí é que tá. Se tem gente que fala isso de verdade, como é que gosta de verdade, por que não teria mulheres que também fariam isso na frente de uma câmera e por dinheiro, sabe? E tem toda essa questão que eu já falei, que pode ter gente que abusa da mulher, estupra a mulher. Isso daí com certeza é condenável, sabe? Eu não tô falando disso aqui, eu não tô falando disso, tô falando real sobre a possibilidade de que tem mulheres que gosto de um sexo bem violento, sabe? E alguns a gente vê isso em vídeo, alguns a gente vê gravado, sabe? Tu vê que é um sexo bem violento, assim, de abuso, digamos assim, praticamente, sabe? Só que o que separa aquilo lá de ser um estupro é o fato de ser com consentimento, sabe? Essa é a questão. Então, né? Meu gato apareceu aqui, ele quer ração. Pera aí que eu vou ter que dar uma pausa e depois eu continuo. Vou tentar continuar, que eu acho que dá pra chegar a 1 hora, pelo menos. Voltei para encerrar aqui. Então, é sobre essa questão, sabe, sobre esses vídeos assim mais fortes, né? E daí também tem vários níveis, entendeu? O que eu tô querendo dizer com conteúdo mais forte, mais pesado, mais gráfico, mais violento, aí varia. Mas o ponto aqui, não, eu não concordo com esse negócio daí, porque ao mesmo tempo que eu assisti esse vídeo em algum momento, eu realmente assisti porque eu queria ver, eu queria ter o contato visual da imagem para saber o que eu ia achar, o que eu ia gostar. E honestamente, não, pra mim não tem muito apelo, sabe? O que eu quero dizer que não tem muito apelo é que, sendo honesto, não vou dizer pra vocês que eu nunca me excitei com uma cena de sexo mais violenta. Já me excitei, entendeu? Já teve algumas cenas que eu assisti que era mais, assim, pesadas desse ponto de vista mais específico, e eu achei excitante e eu masturbei olhando aquela cena.
Mas agora, dizer que por causa daquilo ali era o meu conteúdo favorito, que eu voltava só para aquele conteúdo e eu queria cada vez algo mais grave, mais assim, mais degradante, digamos assim, seria uma mentira, sabe? Eu posso dizer para vocês que conforme o tempo foi passando, eu acabei descobrindo mais facilmente coisas que me atraíam e tem certos temas, certos tópicos, certas imagens que eu revisito. E eu gosto, inclusive, até de manter uma variação, justamente porque eu sei que tem esse negócio de costume, de padrões, e como eu não quero ser uma pessoa que está sempre consumindo exatamente o mesmo conteúdo, eu até gosto de dar uma variada, mas honestamente sei que de vez em quando vem um conteúdo diferente. Aí deve ter um monte de gente que deve estar puta, o cara tá dizendo que gosta de variar o conteúdo pornográfico, mas entendeu? Isso daí pra mim é o tipo de coisa que faz parte dessa relação mais saudável com a pornografia, entendeu? Se tu necessariamente, talvez, se tu realmente tu vê que tu tá cada vez coisas mais fortes, mais fortes, mais fortes, mais graves, mais graves, mais graves, pode ser uma problemática, entendeu? Mas eu sei que quando eu era mais jovem eu fazia questão de ir atrás de certos conteúdos que eu não tinha visto, era justamente porque eu pensava assim, bom, eu sou um rapaz, pobre aqui do Brasil, as chances de que eu terei na minha frente todos os tipos de mulheres, de todos os lugares do mundo, de todas as características físicas, para eu ter essa imagem na minha cabeça, são muito limitadas. Agora na internet tu pode pesquisar várias coisas assim diferentes, entendeu? Tu pode ver, enfim, que nem disse, nacionalidades e contextos e corpos e formas físicas e formas de cabelo. Enfim, tu pode... Cara, e tratando de conteúdo sexual pornográfico, tu realmente vai achar tudo que tu procurar diferente, tu vai encontrar, entendeu? Tudo que tu imaginar já tem esse tipo de pessoa transando, sabe? Pornografia com pessoas anãs também é outro conteúdo que eu já assisti, justamente porque tu pensa, pô, como é que será que é um cara anão transando com a mulher, ou um cara transando com a mulher anã, ou dois anãs transando, sabe? Essas coisas assim, eu acredito que em algum momento tu se questiona e a internet tá ali pra te mostrar, entendeu? Só que daí conforme eu já via, tipo assim, aquela coisa de que, já não tem mais nenhuma curiosidade que eu te faça questão de matar, tu descobre mais ou menos, eu gosto desse tipo de conteúdo, esse tipo de aqui eu acho excitante, e que nem eu disse, de vez em quando varia, entendeu? Eu tô querendo ser assim, honesto, sincero, realmente falar sobre essas questões, tipo, tô me expondo, quem quiser me julgar, quem quiser achar que eu sou um bosta, um merda, pode achar, entendeu? Já fui chamado de amigos dizendo que eu não valia nada, que eu não prestava, que eu era um ser humano inferior, porque eu consumia conteúdo pornográfico, mas honestamente, entendeu? Eu não acho isso de mim, entendeu? Eu realmente acho que eu sou uma pessoa... Bom, íntegra, no sentido assim, não, eu não gosto dessas palavras, quem me conhece sabe que a gente tá ouvindo esses programas sabe que eu raramente falo sobre moral, sobre ética, não é esse tipo de questão não que me apega, só que agora, o que eu posso ser honesto é que sim, eu me importo com as minhas interações humanas, entendeu? Eu não posso dizer pra vocês que eu não quero agregar, que eu não quero trazer benefícios, entendeu? Eu sou uma pessoa que, na minha opinião, eu gosto de fazer com que as pessoas na minha volta estejam bens, tranquilos, eu gosto de contribuir para as pessoas que eu amo, para as pessoas que eu tenho carinho, e também tenho até a pretensão de contribuir para a minha sociedade, para o meu, enfim, para os grupos que eu estou inserido, sabe? Honestamente, essa é a minha intenção. Eu não posso dizer para vocês que, eu não me importo, eu tô nem aí, foda-se todo mundo, sabe? Eu só penso no meu e quem não gostou que se foda. Não, cara, eu realmente me importo, sabe? Só que também eu não posso ouvir essas afirmações que as pessoas veem assim, porque o cara que assiste pornografia, com certeza ele é um tipo de cara. E daí a única coisa que eu podia fazer é mentir, que é o que eu acho que é o que muita gente faz, sabe? Honestamente, eu acho que muitas pessoas que consomem pornografia ainda compram esse discurso de que a pornografia é o maior mal da humanidade e quando a gente conseguir destruir a pornografia, o mundo vai estar tudo maravilhoso. Eu acho que muitas das pessoas que compram esse discurso também consomem conteúdo pornográfico, sabe? Só que como eles não querem entrar nesse debate, eles não querem falar sobre isso, porque eles já viram o que acontece. Eles já viram que, se tu falasse então, eu assisto pornografia, as pessoas olham pra ti, o quê? Tu quer dizer que tu é um filho da puta, tu é um monstro, tu é um covarde, tu não gosta das mulheres, tu quer que as mulheres sofram e morram nessas indústrias nojentas e horríveis. Tipo assim, não. Tipo, super, super, hiper, com toda a honestidade do mundo, com toda sinceridade, não, entendeu? Nada disso que eu falei aqui é para inocentar os crimes que já foi feito por pessoas dessa indústria e que ainda pode estar sendo feito se que eu quero que as pessoas paguem por isso. Super quero, só que, né, algumas coisas eu sou obrigado a dizer que eu não concordo, entendeu? Eu não acho que proibicionismo vai adiantar, nunca adiantou com nada, né, você com a pornografia que vai adiantar. Então, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer isso daí que eu fiz aqui, que é a redução de danos, sabe? É conversar, é realmente assim, será que o cara precisa assistir um vídeo todos os dias? Tenta ficar um dia sem assistir, uma semana, fica um tempo ali, entendeu? Usa a tua mente, mas depois, cara, se o cara tá com impulsos, ele tá tipo assim, eu não tô flertando com ninguém, eu não tô ficando com nenhuma mulher, eu tô a fim de ver um conteúdo
tipo, pornográficos, entendeu? Se o cara não assistir, cara, melhor ainda. Se tu não tem a menor vontade de assistir pornografia, nunca assista. Só que agora, vender pra um cara que a pior coisa que ele pode fazer é abrir um conteúdo pornográfico que é acessado todos os dias por milhões e milhões de pessoas, e que se ele se masturbar vendo aquele vídeo ali, ele tá sendo um monstro, um cretino, ele tá apoiando o abuso, o estupro, ele tá apoiando a cultura de pedofilia. Cara, eu acho que isso daí é uma bosta, sabe? Em primeiro lugar, eu acho que é desonesto, é terceirizar um problema, uma culpa que é da sociedade como um todo. Eu acredito sim que essas coisas têm que ser diminuídas, que não tem que ter abuso, que não tem que ter humilhação com o gênero feminino, que elas não têm que ser colocadas nessa situação. Só que eu acho que essas coisas vão acontecer não através da proibição da pornografia, vai ser realmente através do avanço da sociedade, da cultura, tá ligado? Conforme a nossa sociedade for melhor, mais justa, mais igualitária, com as mulheres tendo melhores oportunidades de vida, sabe? Com elas não achando que elas têm que recorrer a expor o próprio corpo para conseguir dinheiro, a pornografia vai mudar. Sabe? Simples assim. Mas ela não vai desaparecer. Para começar, ela nunca vai desaparecer. Só que daí a pornografia vai se tornar feita apenas pelas pessoas que querem, literalmente querem fazer conteúdo pornográfico, sabe? Que elas também vão existir. Tem gente que tá dizendo, tem gente que tá ouvindo, não, Renan, não existe. Todas as pessoas que expõem o corpo deles por dinheiro é só uma forma assim, de prostituição, é uma forma de... Tudo bem, cara, pode ser também ser uma opção. Só que é que tá, eu nunca vou chegar ao ponto de que eu vou proibir, eu vou dizer, não, mulheres exporem, ou homens também, entendeu? Exporem seus corpos por dinheiro é crime. Eu nunca vou chegar a esse ponto de proibir. Então, o melhor que eu posso fazer, que na minha opinião que eu posso fazer, é me esforçar para tentar ajudar com que outras pessoas, junto comigo, façam uma sociedade que se desenvolva tanto, que tenha um bem-estar econômico, social e cultural tão grande, que a decisão de expor o seu corpo em forma explícita, em troca de dinheiro, ou em troca de conteúdo, em troca de acesso, em troca de relevância, seja feita por menos pessoas assim, que estão fazendo aquilo lá por uma situação de desespero, sabe? É isso que eu quero fazer. Realmente eu quero fazer esse mundo. Eu quero que menos e menos homens e mulheres, que seja, entendeu? Mas eu tô direcionando mais pro feminino porque eu entendo a diferença que é o corpo feminino. A gente tá num ponto que é mais comum ainda pra mulher utilizar o seu corpo como, assim, até produto, sabe? Como moeda de troca por dinheiro, por sobrevivência, pela porra que for. Eu entendo essa noção. E eu não tô diminuindo mesmo, sabe? Eu não tô diminuindo mesmo. Só que o ponto é, além de ter essa noção de como é que a gente vai combater isso de verdade. E na minha opinião, o jeito que a gente combate de verdade não é desincentivando o consumo de pornografia, porque tipo assim, cara, isso daí é tapar o sol com a peneira, tá ligado? É tu querer terceirizar o problema de uma sociedade falida e fracassada para as pessoas da base da cidade, que tipo assim, olha só, já tá, porque esse é o ponto, já tá o vídeo lá, entendeu? Todos os vídeos que já estão na internet, nem falo dos de agora, sabe? Tipo, todos os milhões de vídeos pornográficos que foram gravados em 2015, entendeu? Ainda estão lá e vão estar lá para sempre, sabe? Vão estar lá para sempre, nunca vão desaparecer. Todos os homens e mulheres que expuseram seus corpos na internet com nudez explícita ou fazendo relações sexuais em 2015 e todos os outros anos, né? Mas eu tô me limitando só para 2015, estão lá e não vão desaparecer e não vão sumir, e honestamente qualquer pessoa que quiser consumir vai poder simplesmente pesquisando ainda atrás e sabe, encontrando aquele conteúdo. Simplesmente isso daí não tem como desfazer, é um fato, sabe? Se aquelas mulheres se colocaram naquele vídeo lá por desespero, porque elas não tinham as opções, porque elas foram manipuladas, porque elas foram coagidas, porque elas foram enganadas por uma oferta de dinheiro fácil e relevância, cara, eu não tô dizendo que não é errado, não tô dizendo que é triste. Que merda, mas o ponto é que por que isso aconteceu em primeiro lugar? Por que chegou o ponto de uma mulher achar que essa decisão seria boa, sabe? Por todas as falências da sociedade que eu já falei aqui, que eu já destaquei, e que eu combato, que eu sou contra, sabe? Mas agora, cara, a pornografia explícita chegou no mundo e honestamente ela não vai embora, sabe? Me desculpa se isso ofende vocês, se isso incomoda vocês, se faz vocês me querem me odiar. Ela não vai embora. Mesmo depois que a gente consiga fazer um mundo assim, ó, acabou a miséria, acabou a fome, acabou todas as mazelas. Agora a gente só tá discutindo sobre pautas existenciais e coisas desse tipo, assim, sabe? É só o que sobrou. A gente já venceu todos os desafios do século XXI, a gente tá no século XXIII agora, transcendemos a todas essas mesquinharias do ponto de agora, sabe? Todos os debates que hoje em dia nos afligem foram vencidos. Ainda assim, nesse mundo, eu acho que existiria pornografia, nem que seja por livre, espontânea vontade, sem dinheiro, sabe? Ainda acho que teriam pessoas que colocariam vídeos dessas pessoas transando, né? Por necessariamente, nem por dinheiro, porque todo mundo já é rico, ninguém precisa de dinheiro mais. Então a pornografia chegou
e ela não vai embora, ela vai continuar existindo para sempre, sabe? Então, eu acho que o melhor que a gente pode fazer é conversar, entendeu? Sem hipocrisia, sem puritanismo. Isso não quer dizer tudo tá bom, tudo tá certo, tudo pode. Não, a gente pode conversar, a gente pode discutir, a gente pode debater, a gente pode aconselhar as pessoas até tipo assim, mano, então, não faz isso, não exagera, não se passa, é um bagulho que pode, sabe, pode te distorcer a tua visão da realidade, pode criar uma ideia irrealista do teu corpo, mas honestamente eu acho que isso pode até ser mitigado até com uma variação, sabe? Honestamente tem essa questão de corpos que eu falei. Não tem como uma pessoa, assim, dizer que ela não consegue encontrar o corpo dela na pornografia, a não ser que ela esteja mentindo, sabe? Caso contrário, ela vai encontrar pessoas com o corpo bem parecido dela, transando por aí na internet, sabe? Mas então, é sobre tudo isso que foi esse programa, sabe? Na minha opinião, eu acho que essa opinião que eu dei aqui, como várias outras opiniões que eu dou, é uma opinião, assim, que é do meio termo que eu não vejo muitas pessoas dando, sabe? Eu não vejo muitas pessoas expondo tudo isso que eu tô expondo de maneira, assim, honesta, sincera, didática e honesta, e na minha opinião também para melhorar o problema, sabe? Pense que eu não tô nada do que eu falei aqui é para piorar a sociedade, pelo contrário, eu acredito firmemente que eu estou fazendo uma contribuição legal para as pessoas que me ouviram. Eu acho que compartilhar essas minhas noções, essas minhas realizações, não é nada que eu estou fazendo que vai fazer as pessoas estarem para baixo. Para mim, vai ajudar, vai melhorar, entendeu? Eu não acho que tu vai conseguir melhorar o mundo com esse discurso que o meu amigo teve há 4 anos atrás e eu vejo pessoas compartilhando na internet, sabe? Ter essa cruzada contra a pornografia, institucionalizar que as pessoas que consomem pornografia são inferiores moralmente, culturalmente, civicamente a tu, isso daí não acho que ajuda a sociedade. Pelo contrário, eu acho que isso daí é um problema. Acho que as pessoas que têm essa postura atrapalham, entendeu? O debate público, o debate social. Eu não acho que essas pessoas estão ajudando nada. Mesmo que elas possam ter uma boa intenção. Elas podem ter, mas elas estão vindo de um ponto de vista de soberba, de moralismo, que nunca ajudou nenhuma sociedade a se tornar melhor, sabe? Eu não acredito nesse tipo de pauta, eu não acredito nesse tipo de discurso. O que eu acho que pode ser feito, sim, é com uma conversa honesta, sincera, didática, trazendo exemplos reais das pessoas compartilhando mesmo que elas consomem, porque a gente pode ir construindo um panorama mais honesto, mais sincero, sabe? Panorama real de pessoas que estão expondo o que elas realmente acham, não estão respondendo as coisas na frente de milhares de câmeras, milhões de câmeras e estão com medo de ser julgado pelas opiniões de terceiros, sabe? A pornografia geralmente é um bagulho que as pessoas fazem em privado, nem compartilham, nem gostam que as pessoas saibam aquilo que eles pesquisaram, tá entendendo? Mas existe, é real. As pessoas fazem essa pesquisa. Então tu simplesmente fala para as pessoas que assistir pornografia é coisa de gente errada. Sendo que quase todo mundo que tu conhece assiste pornografia em algum ponto, sabe? Então tu tá fazendo de conta que todas as pessoas são ruins, em vez de tu conversar e trazer esse debate às claras e falar sobre quanto que é um excesso, quanto que é um problema, que ideias que não podem ter, entendeu? Então é sobre exatamente isso que eu falei aqui, entendeu? Eu acredito que há como tu ter uma relação com a pornografia que não destrua a tua vida. Não te torna um homem maluco, uma mulher doida, que te distorce a tua realidade, que tu não consegue se relacionar com outros seres humanos, e tu só quer saber de ficar consumindo pornografia, e nada na vida real é erótico pra ti, e tu não consegue ter tesão em práticas sexuais mais reais. Mas, honestamente, eu posso dizer pra vocês que eu acho que esse tipo de pessoa é uma minoria, sim, entendeu? Eu não acho que a pornografia destrói a maioria das pessoas que entram em contato com elas. Eu acho que muitas pessoas têm uma relação realmente até ok, até saudável, mas como eu quero que isso seja mais discutido, mais debatido, entendeu? E sem demagogia, sem um falso moralismo, sem uma hipocrisia escrota que eu vejo das pessoas vindo, sabe? Que simplesmente falar assim, olha só, pode não fazer um bagulho que seja bom pra ti, mas tu recorre aquilo lá, tu pode recorrer a esse tipo de recurso, a esse tipo de prazer, de alívio imediato, sabe? Enfim, de auxílio visual a um desejo que a pessoa tem, entendeu? Ou nem que seja um desejo, sabe, aquela coisa do voyeurismo que também entra, sabe? Essas questões, assim, por que de vez em quando as pessoas querem olhar um vídeo sexual específico, sabe? Porque às vezes eu assisto vídeo que tenha 2 ou 3 pessoas, às vezes eu vejo vídeo de gangbang, às vezes eu quero ser vídeo só com 2 pessoas, sabe? E eu, no meu íntimo, no meu privado, eu não fico me julgando, sabe? Eu não fico tipo assim, se eu tô assistindo isso aqui é porque eu sou uma pessoa ruim ou porque eu queria estar lá no meio, sabe? Tipo, sei lá, é o tipo de coisa que tu sabe que lá tem acesso na internet e de vez em quando tu consome, entendeu? Em algum momento da tua vida tu consumiu. Eu queria dizer, antes de gravar esse programa, eu fiquei 2 meses, eu não passei por abstinência. Pra mim foi tranquilo, mas eu sei que eu não sou todo mundo, mas ainda assim, entendeu? Eu gosto de imaginar até onde eu sei é mais do que imaginar, eu sei
que muitos e muitos caras por aí, e mulheres também, conseguem consumir conteúdo pornográfico, ocasionalmente ou até frequentemente, e eles ainda são seres humanos legais, são pessoas legítimas que se importam com a sociedade, que contribuem para a sociedade, que têm relações sexuais decentes com seus parceiros sexuais, entendeu? Que respeitam o corpo um dos outros, que, enfim, pessoas autênticas, sabe? Não é a pornografia que transforma eles numa casca vazia, que nem vejo muita gente fazendo de conta, sabe? Que a melhor frase que eu posso falar é aquela que eu já citei lá na metade, sabe? Eu não acredito que a pornografia fez a humanidade. Eu acho que a humanidade fez a pornografia e vai continuar fazendo, e conforme a humanidade for mais íntegra, mais justa, mais igualitária, mais digna, quem sabe o nosso conteúdo pornográfico também seja. Mas, de certa forma, também eu acho que não, porque entra tudo naquela esfera dos bagulhos que eu falei no programa passado, sabe? Do fetiche e tudo mais. Eu acho que, realmente, o conteúdo pornográfico não vai mudar tanto assim. Tipo, vai mudar ao longo das décadas, porque tudo muda, mas eu quero dizer que tem certas coisas ali que as pessoas problematizam, sabe? Tipo o lance da transa violenta, que as pessoas fazem de conta assim, esse negócio daí rola porque, tipo, essa noção é a pornografia que faz os homens transarem mal, é a pornografia que faz os homens machucar os parceiros. E eu penso assim, não, cara, vocês acham que 1700, 1800, aqueles franceses lá da Revolução, sabe, tudo sem banho, vocês acham que eles eram bons de cama? Vocês acham que eles entendiam do prazer feminino? Vocês acham que eles respeitavam mais as parceiras sexuais, os desejos delas e tudo mais, sabe? Olha, eu realmente acho que a gente está num ponto que daqui só melhora. De verdade, eu acho que daqui não só melhora porque é o destino, mas eu acho que nós podemos sonhar com uma melhora. Mas agora falar como se a gente estivesse no momento mais sombrio graças à pornografia e o mundo pré-pornografia estava mais equipada sexualmente e os homens e as mulheres se entendiam mais e as relações sexuais eram mais plenas, para mim sei lá, é tu querer usar a pornografia como bode expiatória para problemas muito mais complexos, muito mais aprofundados, que eu quero solucionar, mas que eu sei que não vai ser solucionado da noite por dia e nem com uma noção puritanista, moralista ou proibicionista, né? Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.